Chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão, obrigado pelo carinho, pela audiência, estamos também na GDS TV Brasil, estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, obrigado pelo carinho, também nas nossas plataformas digitais, muito obrigado todo mundo pelo carinho. Hoje é quinta-feira, é dia daquele papo reto, você parou com aquele programa Papo Reto, né? Papo Reto com o Juninho Correia, vou botar um quadro aqui, já que você parou com o seu quadro, gostei desse nome, você estava com aquele canal Papo Reto com o Juninho Correia, pô, parou na verdade, a gente deu uma... Muita coisa, né? Depois da eleição, a gente parou pela eleição, aí depois da eleição o cansaço, né? Eu fiquei um tempo, né, descansando, aí acabou que achei que melhor parar um pouco com o programa Papo Reto. Né? Passei lá na rua, semana na Câmara embaixo, você estava bravo lá, negócio de comissão de finanças, né, que você faz parte? Comissão de fiscalização. Controle orçamentário. Por que você estava bravo lá aquele negócio? Estão comprando demais ou de menos? Não, na verdade eu estava bravo porque passaram um projeto lá na Câmara que era uma abertura de crédito, né? Abertura de crédito, assim, remanejamento de recurso. Era trocar o secretário, né? O Wander fez aquelas besteiras, foi exonerado. Aí a Lorena, que estava na administração, foi para a secretaria do Wander, manutenção. Nesse processo da lei para administração, eles pegaram 3 milhões, sair da administração, eles pegaram 3 milhões da administração e jogaram para a secretaria de manutenção, que é onde ela está agora. E aí o Diogo usou como desculpa que era para transporte. Só que não falava nada de transporte no projeto. O projeto, você pegava 3 milhões de um lugar e jogava para uma área não vinculada. Ou seja, você pode gastar com o que você quiser. E esse projeto ele não passou pela Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, que é a minha comissão que tem que analisar esse projeto. Aí mais uma vez eu falei, porque o Diogo na semana anterior ele tinha pedido celeridade. Beleza, a gente dá celeridade. Só que a celeridade deles é atropelando tudo, né? Porque foi para a CCJ mandou para as outras comissões, você só manda uma comissão depois da primeira leitura, e aí quando chegou na nossa comissão já estava no dia Não tem tempo de avaliar? Não tem tempo de ler, não tem tempo de fazer nada. Agora, eu até questiono essa questão do papel das comissões, né? Parece que não serve para muita coisa, não. Não serve para nada, não. Não é? A verdade, infelizmente, serve só quando interessa. Só quando interessa. Não é isso? Quando interessa o executivo, quando interessa a maioria dos seus pares. Aí eu não estou falando só da Câmara de Cachoeiro, não. Estou falando das câmaras, estou falando do Senado, estou falando das assembleias, estou falando de tudo. Eu te digo ainda que no Congresso Nacional e no Senado, as comissões elas ainda são respeitadas. Por quê? Porque você elas são bem maiores, ou seja, tem muito mais pessoas envolvidas e membros das comissões. Algum problema, alguma coisa que saiu fora daquilo que é o rito, judicializa no STF, é o próprio STF que já dá a ordem para voltar. Agora, aqui no Estado, no município e no Estado, são 3 vereadores que são membros das comissões aqui em Cachoeiro. Na Assembleia, você tem a comissão que são 3, comissão que são 5. De qualquer forma, você não tem uma participação tão grande dos deputados. Tudo que passa pelo plenário, você tem uma votação quase que unânime. Aí quando chega no Ministério Público não, votou unânime, não precisa mandar para a comissão já vai aprovar de qualquer maneira. Então, assim, acho que aqui as comissões acabam ficando muito de acordo com o interesse. Quando eu fiquei 2 anos na CCJ, por que eu não quis voltar para a CCJ? A CCJ ela era usada. Ela era usada não pela gente, mas pelos outros vereadores. Quando convinha, botava para poder fazer parecer. Quando não convinha, botava atropelava. Passava por cima. Só ia projeto lá, às vezes de vereador, ou às vezes projeto que eles sabiam que não teria nenhuma polêmica. Agora, projeto quando queria aprovar, era no mesmo dia, vota. É igual esse. Esse só não foi assim porque
o governo não pediu, né, urgência, nada disso. Talvez ele bobeou. Mas uma semana de diferença. Uma semana de diferença não dá para passar em todas as comissões. Não dá para todo mundo ver os relatórios. Não dá. O trâmite, simplesmente de você mandar, porque é tudo digital, né, não é mais físico, só o tempo de você mandar para o sistema passar. Isso já passa mais de uma semana. Uhum. Você hoje vai ganhando muita experiência, principalmente na relação executivo-legislativo. Você acompanha, você vê a relação lá. Como é que é a relação do prefeito, como é que é a relação do executivo com o legislativo, como é que é a relação do prefeito com os vereadores. Você é um pretenso candidato a prefeito de Cachoeiro. Né? Você está pensando em ser candidato à prefeitura de Cachoeiro. Se você se tornar prefeito, você vai fazer uma relação diferente do que o Vitor faz ou é a mesma, tem que ser feito do jeito que está sendo feito mesmo? Aí eu estou pegando como gancho, inclusive, essa questão dessa aprovação dos 3 milhões lá. Então, eu tenho falado isso, inclusive, com vereadores, quando eu vou conversar com vereadores, que eu sempre sou sincero com eles, e eu já fui sincero aqui outras vezes nessa questão. Eu nunca tive sonho de ser vereador. Eu nunca tive no meu radar ser vereador, ou ser, na verdade, não é só vereador, mas ocupante de qualquer cargo legislativo. Nunca foi, a minha meta nunca foi essa. Minha meta sempre foi executivo. Prefeito, executivo. Sempre foi essa. Só que na política a gente sabe que, por vezes, a gente participa de eleições, às vezes a gente ocupa cargos, porque naquele momento é necessário aquela função, é necessário aquela luta, é necessário aquela contribuição para que a gente possa alcançar e até para aprender também. Com certeza. Eu imagino que a experiência que você tem hoje, nesse assunto que nós estamos tratando aqui, é completamente diferente daquilo que antes de você virar vereador. Eu te digo que, muito embora não tenha sido, eu não tenha nunca almejado ser vereador, hoje eu não vejo a minha carreira política sem ter passado pela Câmara Municipal, principalmente pela Câmara Municipal. Eu agradeço muito a Deus por ter sido vereador. Eu posso ter sido só vereador, posso não conseguir ser prefeito, não conseguir ser nada, eu fui só vereador. Só isso eu já consegui. Por esse motivo, para mim, eu já consegui entender muita coisa que eu não conseguiria entender se eu não tivesse ocupado o cargo de vereador. Por quê? Porque o cargo de vereador, principalmente, que tem essas particularidades de uma comissão não funcionar, um projeto vir por cima para poder ser votado logo, de você, às vezes, entender que numa articulação política, às vezes não conta tanto você querer argumentar com em cima de ideal. Às vezes você precisa... Porque a verdade é essa. Sim. Tem projeto que não adianta você chegar, olha, cara, isso daqui defende nossos valores. Não adianta você questionar, você argumentar assim, porque às vezes o cara vai votar a favor ou contra pensando num benefício próprio. Sim. Às vezes pensando, não, porque eu preciso manter uma boa relação com o prefeito. Não, eu preciso manter uma boa relação com a minha base. Às vezes os argumentos se esvaem pelo simples fato de que a política no município ela é tão dinâmica, ela é tão direta, que às vezes você pensa em quem vai ser atingido. Ou em quem não vai ser atingido, ou em quem tem interesse naquele projeto e quem não tem. Então, assim, é uma escola muito, muito boa. Sim. E aí agora eu complemento, vindo para a pergunta que você me fez. Como que será a minha relação? Eu falo isso com os vereadores. Eu falo, olha, talvez se eu não tivesse sido vereador, vamos supor que eu viesse para prefeito e fosse prefeito. Talvez eu teria a mesma relação que o Vitor tem, que outros já tiveram com a Câmara. Sim. Por quê? Porque eu não passei pela Câmara. Porque eu não fui vereador como eles. Porque eu não entendi como é que é a luta de um vereador na sua comunidade quando tem um prefeito inepto e um governo moroso. Eu não vou entender nunca a importância de um vereador porque eu não vou ter passado na pele deles. Hoje eu entendo. Sim. Hoje eu entendo como que a relação do atual governo com a Câmara desmoraliza a própria Câmara. Não desmoraliza o governo. Sim, sim. O governo sai grande. O governo sai como o dono dos poderes. Ele manda no Poder Executivo e manda no Poder Legislativo. Ele faz o que ele quiser. Enquanto isso, o que a Câmara faz? Se anula. Vai se anulando. Ao invés de
de fato transformar. Mas dá para ter uma relação diferente disso? Dá, claro que dá. Porque o executivo precisa da Câmara, precisa dos da vereadores. Câmara, mas precisa não aprova respeitar nada. acima de tudo. Precisa respeitar. Hoje eu não vejo um respeito com os vereadores. Parece que não existe uma relação respeitosa. Parece que o vereador hoje é um cara que... Para eles, o vereador é o seguinte, ó. O vereador, ele é meu aliado. Se ele não for meu aliado, também ele é meu inimigo. Então eu passo para o vereador, você que é meu aliado, você tem que fazer isso, 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 isso. Ah, não, mas eu não sou a favor, não sou a favor. Não, tudo bem. Se você não é a favor, você vai deixar de ser meu aliado. Aí se você deixar de ser meu aliado, você vai perder tudo que você tem comigo. Vai perder toda sei lá, se tiver cargo, perde. Se não tiver cargo, não Porque perde. nós estamos falando de vereador que tem seus cargos lá no executivo, que coloca os seus... Às vezes Mas nós vamos falar de outra coisa. Por exemplo, você é vereador, você chega lá no aeroporto, eu estou falando do aeroporto, que é a sua base... Mas principalmente obra. Isso, obra. Você chega lá e o cidadão fala, cara, o Juninho, calçar minha rua e tal... Essa relação com o prefeito, do vereador ir lá indicar, vereador não calça, o vereador não faz nada do executivo, mas ele pode indicar. E uma relação não ajuda em levar obra, por exemplo? Uma boa relação ajuda a levar a obra, mas aquilo que tá. Eu não acho que a relação do executivo com o legislativo tem que ser baseado em obra. Eu não acho que o prefeito ele tem que ter uma boa relação com o vereador e o vereador uma boa relação com o prefeito só porque vai conseguir levar a obra no bairro, porque vai conseguir fazer uma operação tapa-buraco. Isso, para mim, é o mínimo que o prefeito tem que fazer. O prefeito, ele já tem... Mas os vereadores, muitos gostam de tomar posse disso, porque ele consegue se reeleger através disso. Não, tudo bem que eles gostam de tomar posse, mas eu estou falando da relação do prefeito com o vereador. Se o vereador ele gosta de fazer isso para poder ele manter a imagem dele, ele fazer ali a política dele, aí é uma questão individual de cada vereador. Agora, a relação do prefeito com o vereador ela não pode ser baseada em cima de uma relação de troca de obra. Porque aí você alimenta uma relação que é desvirtuada da relação original. Porque veja bem... E foge completamente da competência de cada um. Pois é, porque assim, não tem importância, por exemplo, o vereador representar a comunidade e pedir uma obra. Isso tem que acontecer. O vereador ele foi eleito para representar, inclusive, pedindo obras no bairro. O vereador pede essa obra no bairro. Agora, se o prefeito cria uma relação com a Câmara... Porque quando você vai lá no bairro, e eu vejo nas suas redes sociais, tem um buraco aqui, prefeito, tem que tapar, porque a Dona Maria está sofrendo. Quando você faz isso, você não está pedindo o prefeito para fazer a obra lá. Está pedindo. Não é isso? Eu estou representando a comunidade. Agora, é diferente, por exemplo... Daquele que vai lá no prefeito, calça lá para me ajudar, é diferente. Por exemplo, pedido diferente. Dificilmente você vai me ver indo, enquanto eles estão fazendo a obra, pegando uma enxada, pegando uma coisa e fingindo que estão fazendo. Por quê? Primeiro, eu não sou funcionário da Secretaria de Obras, eu não sou pedreiro, eu não sei fazer obra. Às vezes eu vou tirar uma foto só para poder aparecer bonito na imagem. Você nunca vai me ver fazendo obra e nunca vai me ver depois falando assim, olha, isso daqui, graças ao meu mandato, a gente conseguiu. Não, claro, a gente pediu, mas a comunidade também está pedindo há anos. Então, assim, não é só o Juninho que conseguiu, não. A comunidade que conseguiu acima de tudo. Sim. E é o Poder Executivo que entendeu o que tinha que fazer. Agora, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo reafirmar. A relação de prefeito com o vereador não pode ser uma moeda de troca por conta de obra. O vereador tem que entender isso, por quê? Para ele ter liberdade para poder cobrar o prefeito. Se o vereador se sente acuado de só conseguir as suas obras, se na ameaça ele tiver que votar isso ou aquilo com o prefeito, você cria uma relação, uma relação viciada, sabe? Em que eu sempre vou ficar te pressionando, eu só atendo você, tipo assim, a sua comunidade só vai ter melhoria se você votar comigo. Não pode ser assim, a comunidade ela tem que estar acima dos interesses políticos de cada um. Sim, essa. E aí, então você muda se você vira prefeito de Cachoeiro, você muda a sua relação com a Câmara com base nessa sua fala. Não, com certeza. Né? Com Até porque eu entendo o sofrimento de um vereador. O vereador já não tem muito o que fazer. Aí se ele não puder ainda nem representar a comunidade nos interesses básicos de uma obra, de um tapa-buraco... O vereador, na realidade, pode fazer muito pouco? Muito pouco, muito pouco. Por que acontece? Na verdade, não é que ele pode fazer muito pouco. O vereador, ele
pode fazer muito, desde que o prefeito também tenha a Câmara como aliada. O que eu quero dizer com isso? Muita coisa, nós vereadores não temos iniciativa para poder fazer. Só que, às vezes, muita gente chega para nós vereadores com boas ideias para o município. Se nós tivéssemos uma relação mais republicana, do vereador poder chegar para o Poder Executivo e falar, olha, eu tenho um projeto de lei que é assim, 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 assado, só que eu não posso ter iniciativa. Será que o governo não gostaria de ter iniciativa desse projeto para que a gente possa discutir, levar essa discussão na Câmara? E aí que é levar discussão para a Câmara. Porque hoje o que a gente vê é o seguinte, o Poder Executivo não ouve a Câmara. O que os vereadores têm que fazer? Às vezes os vereadores têm que fazer lei que sabe que o vereador não pode fazer, mas ele tem que fazer para poder forçar a discussão e o Poder Executivo mandar projeto. Por exemplo, o Gelinho. É um projeto que eu, particularmente, votei contra. Eu sou contra as cotas raciais. Eu votei a favor das cotas sociais. As cotas raciais eu votei contra. Mas isso é uma pauta do vereador Gelinho a partir da comunidade negra que o procurou. E é válido, tem que se levantar a discussão. O que o Gelinho fez? O Gelinho apresentou, queria apresentar ao Poder Executivo. O Poder Executivo não deu atenção. O que o Gelinho fez? Fez um projeto de lei e jogou. Aí já veio... Porque o vereador ele fez, mas ele errou no ponto ali. Na verdade, o Gelinho poderia apresentar, porque teve um probleminha na lei que poderia ser facilmente corrigido através de uma emenda, mas eles preferiram não corrigir, preferiram simplesmente não votar o projeto do Gelinho. Aí depois o prefeito foi lá e mandou. Mas, veja bem, o prefeito só mandou porque o Gelinho iniciou a discussão forçando. Entendi. Ele forçou a discussão. Mas se ele não tivesse forçado a discussão, o prefeito nunca mandaria. Porque o projeto teria que ser de iniciativa do Executivo. Não, esse projeto poderia ser de iniciativa do Gelinho. Houve só um problema num artigo. Um artigo que o Gelinho coloca lá, que ele feriu a competência do Poder Executivo. Isso o Poder Executivo podia mandar através de uma emenda, não teria problema algum. Entendi. Só que, ou poderia ser feita emenda depois, só que aí preferiram desaprovar o projeto para depois o Poder Executivo mandar outro projeto igualzinho dele, só fazendo aquela alteração. Mas o que eu quero dizer com isso? O Gelinho provocou a... É aí que tá, o Gelinho provocou. Então, assim, eu acho que o Poder Legislativo ele tem um poder muito grande de levantar as discussões e, através dessas discussões, envolver aquilo que é de interesse da sociedade. Só que, se você não tem essa boa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, naquilo que é de competência de cada um, a nossa competência de legislador é legislar, é representar a população, mas é também legislar. Então, se a gente tem que legislar, a gente tem que levantar a discussão. Parece que existe um medo de se levantar a discussão, existe um medo de se discutir as coisas em Cachoeiro. Tanto é que tudo vem por cima da hora. O projeto chegar hoje para ser votado hoje, não. Por que os projetos têm que seguir os caminhos das comissões? Porque o projeto ele tem que ser discutido. Ele tem que ser discutido com todo mundo. Ele tem que ter tempo para que o vereador possa, pelo menos, ir lá na tribuna, o vereador que aprova, o vereador que desaprova, e aí defender ou criticar. É esse que é o processo legislativo. Mas permitir que os vereadores critiquem, isso, permitir que os vereadores critiquem e permitir que os vereadores defendam, permitir que o prefeito defenda. Esse é o processo legislativo. Se isso não acontecer, não adianta ter. Não adianta você ter uma Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal foi só para poder votar aquilo que o prefeito quer, então por que tem? Rapaz, são 9, passando aqui, eu acho que o meu diretor esqueceu de falar que tem intervalo comercial hoje, cara. Eu acho que ele esqueceu. Eu estou esperando aqui, aí eu estou vendo que passou desse intervalo aqui, eu vou puxar o intervalo. Pode tocar. Isso aí. Depois senão não vai dar o tempo, não. Ok. Deixa eu falar então da Cofrio, o sabor a toda prova. A melhor linguiça do Brasil é da Cofrio. Temperada, suculenta, gostosa. Gente, eu fiz um prato. Eu fiz no meu churrasco. Ele vai ficar bravo comigo aqui, que ele vai falar, vai desmanchar a linguiça. Faz tanto trabalho para fazer uma linguiça bonita e tal. Mas essa linguiça de pernil da Cofrio, você pega essa linguiça, você tira aquela pele, né, que envolve a linguiça, você desmancha toda aquela carne, que é pura carne de pernil dessa linguiça. Depois que você desmancha, você pega um pão de sal, você ou corta no meio, eu tiro só um tampo do pão de sal, só um tampo. Tiro todo o miolo e preencho ali fazendo aquele recheio com a linguiça Cofrio. Você pode fazer isso numa frigideira quente, eu faço na churrasqueira. Aí eu faço na churrasqueira, na minha churrasqueira tem aquela grelha e tem aquela parte que é a chapa. Eu coloco naquela chapa com a linguiça, com a parte onde você fez o recheio da linguiça,
virado para baixo e deixa assar. Gente, um prato especial, delicioso. Antes da linguiça eu coloco por baixo da linguiça, cofrio, eu coloco o queijo mussarela, aquelas fatias que você compra na padaria, pede para fatiar, você coloca umas 2 fatias, preenche com a linguiça cofrio e faz na churrasqueira, que é simplesmente deliciosa, que é uma maravilha, gostoso demais. Lá em casa, todos os dias, o domingo anterior eu fiz isso. Aí nesse domingo agora, eu fiz churrasco com a linguiça cofrio, só que assada, né? Aí as crianças já chegam lá, pai, cadê o pão que você hoje não fez com a linguiça cofrio? Não, hoje tem linguiça cofrio, mas assada de maneira tradicional aqui no churrasco. Sabia disso ou não? Dessa receita? Dessa receita? Eu tenho um primo que faz, só que Então ele faz... só eu não que eu Só faço. que ele faz com molho de pão de alho. Ah, tá. Ao invés de fazer o pão de alho normal, ele abre no meio, passa o molho de pão de alho e bota a linguiça e faz na... Rapaz, Fica bom. espetáculo, maravilhoso, cara, bom demais. Produtos Cofrio você encontra nos melhores supermercados, mercearias, padarias, açougues do estado do Espírito Santo. Leve Cofrio para casa, leve qualidade. Cofrio, sabor a toda prova. Então você acredita que a relação executivo-legislativo em Cachoeiro pode ser diferente? Pode. E aí a gente pode fazer até um paralelo com aquilo que acontece, por exemplo, que a gente está vendo agora, lá na Câmara dos Deputados. Todo mundo olha e se escandaliza com o fato de, por exemplo, na assinatura de uma CPI, né, a assinatura da CPMI do 8 de janeiro, os deputados assinaram. Teve todas as assinaturas. O que o presidente fez? O presidente falou que liberaria não sei quantos milhões de reais para cada deputado, dava quase um bilhão de reais, para cada deputado que não assinasse a CPMI. Uhum. Então, olha como é que você desvirtua... Não, desculpa, para poder não ser injusto. Ele liberava em emendas, tá? Uhum, sim, o dinheiro é em emendas, sim. não foi o mensalão igual de 2005 que ele fez dessa vez. Ele fez falaram que era um mensalão liberado, um mensalão legal. Por quê? O dinheiro é liberado através de emenda. O que é emenda? A gente sabe muito bem. A emenda é o dinheiro dos nossos impostos que tem que voltar para o município. Então, o que ele fez? Olha, quem não assinar, a gente vai destinar uma verba maior para o seu município, para a sua base eleitoral, e aí você pode fazer política em cima disso. Olha como é que você desvirtua todo o trabalho do Poder Legislativo e Executivo. Se o Legislativo ele já tem a competência para poder remanejar o orçamento, para poder atender os municípios, atender obras nos estados, né, nas regiões, isso já é papel do Poder Legislativo. E o Poder Executivo, o papel dele é executar isso que o Poder Legislativo faz. Quando o Presidente da República oferece mais dinheiro para ser remanejado, em troca de não assinar, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o legislador, ao invés de ter a função dele, de ter a liberdade dele de poder atuar no Congresso Nacional com liberdade, ele faz com que esse cara feche a boca. Por quê? Para atender a base dele. Se ele não fizer isso, ele não vai atender a base dele. Uhum. Aí a base dele que elegeu ele, que vai cobrar, cadê o recurso no município? Cadê o recurso aqui no estado? Se fosse para poder votar num cara que não ia trazer recurso, eu votava em outro. Porque as pessoas falam isso. Aí o que você faz? Você cria uma relação toda enviesada em que o Poder Executivo ele manda no Legislativo. Sim. Aí, isso a gente viu no Congresso Nacional. Isso não pode acontecer. Por isso que vem essa pergunta. Veja bem, nós chegamos lá no Congresso Nacional, chegamos lá na Câmara dos Deputados, né? Agora falando da CPMI do dia 8. Uhum. Nós chegamos lá. Aí nós falamos dessa relação que está desvirtuando competência aqui, né? Que é o Executivo, por conta de emendas e tal, de grana, decidindo o que acontece lá no outro poder. Uhum. Nós falamos aqui... Decidindo quem assina e quem não assina. Quem não assina. Nós estamos falando aqui da relação no município de Cachoeiro de Itapemirim, essa cidadezinha aqui do interior do Brasil, essa rocinha nossa aqui, que acontece a mesma coisa. Aí você pega, nós tivemos 2 tentativas de abrir uma CPI, né? Que aqui chama SEI, né? Sim. 2 tentativas. Essas 2 tentativas não foram bem sucedidas, não porque não tivéssemos vereadores que não queriam investigar, até nós tínhamos vereadores, mas eles falaram, como é que eu vou assinar uma comissão dessa, uma comissão de inquérito dessa, se eu sei que eu vou ter colegas vereadores que, além de ir contra a comissão,
eles vão fazer de tudo para poder me atrapalhar na minha base. Porque ali tem vereadores que são, às vezes, de mesmo distrito, mesmo bairro, mesma região, ou até mesmo aqueles que não são. Pô, aí na hora de chegar na base para poder levar, às vezes, uma melhoria, poder falar com as pessoas, o que o governo ia fazer? Ia pegar outro vereador debaixo do bairro e levar para lá. Né? Por exemplo, nós temos isso. O prefeito nunca vai no aeroporto, ele nunca me chama para uma reunião. Ele sempre pega um vereador, bota debaixo do braço e leva para lá. Ligado a ele e leva lá para o aeroporto. Entendi. Aí se eu não fico sabendo através da população de reuniões, eu nunca participo. Entendi. Porque eu nunca avisa. Na verdade, teve até uma reunião. Aí você vai lá quando tem... Quando tem, eu vou. Você fica sabendo, você vai? Eu vou. Ou quando eu não posso ir, eu mando um assessor. Semana passada, marcaram uma reunião para quinta-feira. Aí, quando estava na quarta-feira, eu cheguei em casa, a reunião era 5 horas, né? Eu cheguei em casa na quarta-feira, era umas quase 7 horas da noite. Minha mãe, você não foi na reunião, não? Eu falei, mas a reunião é amanhã. Falou, não, mas eles adiantaram para hoje. E não me avisaram. Entendi. A sorte é que meu pai ficou sabendo, meu pai foi. Que era também interesse era interesse dele também saber, porque era justamente da nossa rua. Mas tá vendo? Eles não avisam. Aí eles botam o vereador debaixo do braço e carrega. Mas é por isso que volta aquela pergunta lá no começo. É possível fazer uma relação diferente? Não, e o que eu não falo? Eu não falo isso porque eu sinto ciúme porque vai vereador no meu bairro. Para mim não tem isso. Vereador de Cachoeiro, isso, qualquer bairro. Mas, para mim, eles não tinham que ter preferência para esse ou para aquele vereador. Independente se eu sou oposição ou se eu não sou oposição, se você vai num bairro fazer uma visita, você visa todos os vereadores. Sim, o vereador quiser ir, vai. Exatamente. E tem que ser assim. Independente, se o prefeito vai fazer uma reunião da Tijuca, São Vicente, de Pacotuba até Córrego dos Monos, do Novo Parque até o aeroporto, até o União. Independente de onde for fazer reunião. Vereadores, nós vamos fazer uma reunião lá assim com a comunidade, poder falar de melhorias. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. O prefeito leva lá a comitiva dele, ele já sempre leva, e os vereadores levam a comitiva deles. E a comunidade vai estar lá. E aí, isso é bom até para o debate. Porque o prefeito vai falar aquilo que a prefeitura e a secretaria está pensando em fazer, a comunidade vai falar aquilo que é de interesse dela, a Câmara vai fazer esse papel mediador de tentar achar um bom caminho entre aquilo que a comunidade quer e o Poder Executivo quer, porque nesse momento não tem vereador de oposição de situação. Nesse momento o vereador sempre vai ter que estar do lado da população. Da comunidade. É claro. Da comunidade. Aquele tema, aquele assunto está sendo discutido, debatido lá. Independente se é oposição ou situação. Então, assim, eu acho que a política ela pode ser vista muito mais para além das diferenças partidárias. Sim. A diferença partidária a gente vai ter em alguns projetos. Isso é normal. Sim, faz parte. Faz parte. Ali no processo legislativo. Agora, quando se trata de melhorias para a população, cara, independe de situação ou oposição. Seria assim um sonho essa relação diferente que infelizmente hoje, Brasil afora, ela não acontece. Amigo, obrigado pela participação aqui no programa, toda quinta aqui participando com a gente. Obrigado, um abraço para você. Tinha outros assuntos para falar aqui, mas sempre, como sempre, ia falar com você desse modelo da Petrobras que mudou, o que você pensa disso, e aí, relação Câmara, que eu coloquei aqui para a gente falar, acabou que nós falamos bastante e foi legal, mas esse assunto a gente fala semana que vem. Obrigado, um abraço. Turma, fechando o programa hoje, se Deus quiser, de volta amanhã. Para você, um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau, gente! Tchau, Brasil!